Começou. Boa noite, graça e paz a todos. Amém. É um prazer estarmos juntos para mais uma aula, nossa terceira aula, né? Vamos orar? Amém. E o pastor também colocar deixei o pendrive aí, né? Vamos orar. Pai bondoso, nós somos gratos por mais uma oportunidade que o Senhor nos oferece, estarmos unidos e reunidos para mais uma aula. Damos graça por esse grupo de alunos que tem se dedicado, reservado essas segundas-feiras para estarem aqui, para aprender a tua palavra. Nós pedimos que o teu Santo Espírito se faça presente nessa noite, nos ilumine, nos dê sabedoria, e principalmente unção do alto, para que a tua palavra seja transmitida com clareza, com nitidez para o teu povo que está presente. E aqueles também que estão assistindo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, aula passada nós fizemos um passeio poético pelo Antigo Testamento, né? Criamos aí uma coreografia e os versinhos para que lembrássemos o conteúdo de cada livro da Bíblia, certo? Chegamos até os profetas maiores, foi isso? Hoje vamos finalizar com os 12 que faltam, que são os profetas menores, exato? Tá. Todo mundo já adquiriu a apostila? Com alguma sobrando? Todo mundo pegou? Então vamos lá, vamos lembrar aqui, quem consegue lembrar pelo menos os 5 primeiros? Vem aqui na frente, até na semana passada, né? Foi guerreira, veio. Alguém aí? Enquanto vocês estão pensando, eu vou distribuir balas. Glória a Deus. Se for feito de bala, eu não vou discutir. Leve 2 caldinhas. Oi? É por causa do... Ninguém quer se aventurar? Não o homem. Cadê a Radassa? Pastor Damiano já ganhou? Ó, dois aqui, mano. Vamos lá, alguém quer se aventurar e fazer os 5 primeiros pelo menos? Ninguém? Não vou parar no seu próximo. Oi? Ele está distraído. Mas se a da leve, pega, né? Ela quer fazer? Não, já fez. Eu vou ver a. Ela vai fazer? Vamos lá. Ela sabe. Quem sabe? Danda, vem cá, Danda. Não começou. E Abraão abriu. Sem olhar, Danda. Ah, não sabe. Sem olhar. Aí eu sossego. Tudo 5. Eu só assim fazer esse Então vamos lá, gente. Lembrar pelo menos os 5 primeiros. Como é que são chamados os 5 primeiros livros da Bíblia? Pentateuco ou Lei. Vamos lá? Em Gênesis tudo começou e Abraão Deus abençoou. Com êxodo vem redenção e leis para a santificação. Como viver na presença de Deus? Levítico da regra aos judeus. Em Números o povo anda por não crer no que Deus manda. Deuteronômio diz aos judeus: lembrem-se da aliança com Deus. Então, gente, esses versinhos e essa coreografia é para nós lembrarmos do livro da Bíblia e o conteúdo dele, né? Então, essas 2 frases que compõem o versinho, aí, nessas 2 frases está contido aí todo o conteúdo de cada livro da Bíblia. Nós chegamos até o livro dos profetas maiores. Falamos de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. É isso? Hoje vamos para os 12 menores. Deixa eu vamos lá. Pode passar. Chegamos lá em Jó, falamos de Jó, livros poéticos, né? Falamos sobre os livros proféticos. Isso, terminamos em Daniel. Vamos agora para os profetas menores.
menores. Nós temos 12 livros de profecia que são chamados profetas menores. E os 5 primeiros são chamados profetas maiores. Essa nomenclatura, profetas maiores e menores, não é porque Isaías tinha 1,90 m, Amós tinha 1,50 m, não, né? É pelo conteúdo dos livros, né? Por exemplo, Isaías tem 66 capítulos. Isaías é considerado a mini Bíblia, né? E é um profeta messiânico. Já os profetas menores têm grandes mensagens, mas os livros são mais curtos. Tem algum livro só de um capítulo, outro de 3, de 4, né? O maior acho que tem 14. Mas vamos para o primeiro deles. Vamos para Oséias. Não tem nada. Vamos para o profeta Oséias. Como é que é o versículo de Oséias? Está aí na apostila? Está na apostila. Vocês conhecem a história de Oséias, né, gente? Quem lembra um pouquinho a história de Oséias? O que conta o livro de Oséias? Casou com uma prostituta, Gomer, né? Deus vai lá, manda ele casar com ela, para ele, né? Porque Deus queria tratar com o povo de Israel, especificamente o povo de Judá, mostrando que eles tinham se prostituído, tinham abandonado a Deus e ido para outras nações, servido a outros deuses. Deus usa o profeta Oséias para viver isso na pele e para profetizar para o povo de Israel, especificamente Judá, né? Como é que é o versinho? Oséias demonstra de um Deus real, por Israel amor real. A coreografia, gente, é igual a Ruth. Isso, abraçando, né? Embora você vê que Oséias não abandonou Gomer, né? Ou Gomer, a sua esposa mesmo traindo, mesmo pelo filho que não era dele, ele não abandonou. É o amor real. E Deus está mostrando para a nação de Israel que, embora o povo de Israel abandonasse Deus, fosse ter com Deus e das outras nações, Deus não abandonou, estava lá mostrando amor e carinho, abraçando o povo de Israel. Vamos lá fazer o versinho? Oséias demonstra de um Deus real, por Israel amor real. Próximo. Depois de Oséias, nós temos o livro de Joel. Hã? Está errado aí, né? Aqui é Joel. Passa. Isso. Esquece Jeremias e foi mais. O profeta Joel vai falar, quando a gente lembra de Joel, a gente sempre lembra do avivamento, né? Capítulo 2, que Deus vai derramar do Espírito sobre todos os povos, os jovens terão visões, né? Os velhos sonhos, é isso? Mas Joel vai falar uma coisa interessante também, sobre o dia do Senhor. E o versinho, como é que é? Como grilos e gafanhotos, é isso? Não. Como grilos e seca causa temor. Joel vê castigo no dia do Senhor. Como grilos e seca causa temor. Joel vê castigo no dia do Senhor. E o versinho, gente, o grilo lá na ideia de comer, né? Vamos primeiro para Oséias. Oséias demonstra de um Deus real, por Israel amor leal. Como grilos e seca causam temor, Joel vê castigo no dia do Senhor. Então Joel está prevendo isso na sua profecia orientada por Deus, falando do dia do Senhor e o castigo pelo povo de Israel, certo? Depois de Joel nós temos Amós. Amós previne a calamidade mandada por Deus contra a falsidade. Quando a gente pensa em falsidade, a gente lembra do quê? Hipocrisia, nariz empinado, não é isso? Então aí, ó, a dedo no nariz aqui, que é a nossa coreografia, certo? Amós previne a calamidade mandada por Deus
contra a falsidade. Vamos lá? Amós previne a calamidade mandada por Deus contra a falsidade. Então já vimos 3 profetas menores. Quais são? Oséias, Joel e Amós, né? Oséias vai falar sobre o amor de Deus pela nação de Israel, embora o povo de Israel não foi fiel, certo? Joel vai falar sobre o dia do Senhor e mostrando os castigos que vão acontecer. E agora Amós vai falar contra a falsidade, o castigo que Deus vai mandar por causa da iniquidade, certo? Depois nós temos Obadias. Obadias. Qual é o versinho? Em Obadias o vento é dado, o fim de Edom está decretado. Em Obadias o julgamento é dado, o fim de Edom está decretado. Então Edom, uma nação ímpia, né? Foi um descendente dos filhos de... Quem lembra? Edom. De onde veio os Edomitas e os Amonitas? Alguém lembra dos filhos de Ló com as suas filhas? Benjamim e Amon, né? Saíram os Amonitas e os Edomitas. E aí essa nação não se arrepende. Deus usa o profeta lá para mandar uma mensagem. Então, em Obadias o julgamento é dado, o fim de Edom está decretado. E a nossa coreografia, a banda falou, né? Decretado, certo? Então vocês conhecem a história, voltando aqui a história de Ló, né? Alguém sabe qual era a profissão de Ló? Alguém sabe qual era a profissão de Ló? Padeiro. Vocês nunca viram falar de pão de Ló? Então Ló era padeiro, pão de Ló, né? É a nossa brincadeira, né, gente? Mas você viu, né, que coisa interessante, né? As filhas deles deram vinho, plantavam, nasceram os bebês. E aí os filhos de Ló eram o quê? Netos de Ló. É isso? Praticamente irmãos de Ló. Um ou outro era sobrinho, primo. É uma confusão, né? Depois que nasceram essas crianças, né? E acontece isso. Bom, depois de Obadias nós temos Jonas. Quando a gente lembra de Jonas, a gente lembra do profeta Fujão, né? Eu fiz um sermão sobre Jonas, dizendo que o filho que foge frequentemente fracassa e fica frustrado. O filho que foge frequentemente fracassa e fica frustrado. Tudo com F, né? A gente vai ver no livro de Jonas que ele está no nível de descida. Deus manda ele ir para Nínive. Ele quer ir para Tarsis. Vai lá, desce, compra um navio, compra a passagem para ir para lá, desceu para lá, depois desceu pulando do navio e desceu para o fundo do mar. Jonas foi a primeira pessoa a andar de submarino. Ouviram aí? Jonas foi a primeira pessoa a andar de submarino. E veio do peixe aí, né? E a gente conhece a história de Jonas. Depois da primeira e segunda comissão, Jonas se curva à divina compaixão. Depois da primeira e segunda comissão, Jonas se curva à divina compaixão. E aí, nosso versinho, a gente vai fazer isso, né? E vai se curvar. Deus chama, comissiona a pessoa chamar 2 vezes, para depois ele se curvar, né? A gente vê no livro de Jonas uma coisa fantástica, né, gente? Vê um contraste, né? Jonas foge da presença de Deus. Parece que ele não conhece o Salmo 139, né? Para onde fugirei da tua presença? Onde me esconderei de ti? E ele está lá no navio roncando. E o povo ímpio está lá orando. E Jonas está lá, não quer nem orar. E o povo ímpio está orando. Orando, tá, aquela coisa toda. E ele quer destruir os inimigos. E os inimigos dele querem proteger ele. Mesmo depois que ele fala que a culpa é dele, vamos orar para ver, não quer jogar ele no mar. Mas não tem jeito, teve que jogar ele no mar, né? Até Deus tratar. E aí ele vai lá para Nínive, prega,
Você vê que os ninivitas se arrependem e Jonas depois fica lá reclamando com Deus, né? Tá vendo? Eu sabia que o Senhor tem misericórdia. Deus mandou aquela planta, né? Daqui a pouco Deus mata aquela planta, ele reclama, tá vendo? Deus não vai caçar batata, vai? Você está reclamando por causa dessa árvore aí? E eu me arrepender do povo que se converteu, que se humilhou? Vai catar batata, Jonas, né? Bom, depois de Jonas, nós temos Miqueias. Miqueias exorta a sua comunidade a troca do mal por equidade, retidão, né? E a gente vai falar aí sobre A balança, equilíbrio, equidade. Essa é a coreografia de Miqueias, né? É isso? É isso ou não é, gente? Vocês estão prestando atenção? Estão aqui? Estão tão compenetrados, né? E nem prestaram atenção aqui no que eu falei. Mas estão lendo a apostila. Então, Miqueias vai falar sobre isso, essa equidade, que equidade significa retidão. Vamos repetir o versinho? Vamos lá? Miqueias exorta a sua comunidade a troca do mal por equidade. Isso, vamos repetir desde Oséias. Vamos lá, o versinho e a coreografia de Oséias. Oséias demonstra que o Deus real, por Israel, o amor real. Como grilos e seca causam temor, Joel vê castigo no dia do Senhor. A nós previnha calamidade, mandada por Deus contra a falsidade, né? Depois nós temos Obadias, Amós já foi, agora Obadias. Em Obadias o julgamento é dado, o fim de Edom está decretado. Depois da primeira e segunda comissão, Jonas se curva à divina compaixão. Miqueias exorta de novo, vamos lá. Miqueias exorta a sua comunidade a troca do mal por equidade. Deixar de praticar o mal e praticar a equidade, a justiça, a retidão, certo? Depois de Miqueias nós temos Naum. Ó, a nossa coreografia aí. Gente, lembra que Jonas foi lá pregar, Nínive arrependeu, Deus não acabou com a cidade. Depois a cidade de Nínive volta novamente a fazer barbaridade. E aí Deus usa o profeta Naum para proclamar a execução. Então, Naum proclama a execução. Nínive morre sem compaixão. Gente, quando a gente pensa em Jonas, voltando aqui para Nínive, né? E a gente desce a lenha em Jonas por ter obedecido a Deus. E realmente, né? Deus mandou ter que ir, né? Tinha uma cantora que se chamava Guilmar Vitor. Ela dizia, quando Deus mandar, você tem que ir. Se não for de navio, de peixe deve ir. Não adianta o homem contra Deus lutar, pois é perigoso de peixe viajar. Mas Deus manda Jonas ir lá pregar para a cidade de Nínive, que era a capital da Síria. Os assírios eram bárbaros com os povos a quem eles conquistavam, né? Então eles pegavam, por exemplo, uma mulher grávida, abria a barriga, tirava o bebê, colocava um gato vivo dentro e costurava a barriga. Um gato vivo. Tiravam a pele das pessoas, né? Arrancavam as unhas, mandavam o camarada deitar de cabeça para baixo, de barriga para baixo, esticava a língua e pregava. Passava piche, pendurava no poste e tocava fogo para iluminar a cidade. E pegava os homens, mandava ficar de quatro e enfiava uma estaca no ânus até sair pela boca. Aí Deus fala para Jonas assim, tá vendo esse povo que faz isso com vocês? Vai lá e fala para eles que se eles não se arrependerem, eu vou matar eles. Aí Jonas, bem isso. Então não vou, né? Jonas queria que Deus acabasse com aquele povo, né? Mas a gente vê que aquele povo se arrependeu. O rei proclama o jejum, né? Que até os animais fizeram jejum lá.
E Deus poupa aquela cidade. Só que mais tarde a cidade volta a pecar novamente. E aí Deus usa o profeta Naum e decreta o fim de Nínive. É isso? Agora, depois de Naum, nós temos Abacuque, o profeta que ensina a fazer biscoito. Abacuque ora em submissão e vive pela fé que Deus tem razão. Quando a gente ora, é só lembrar daquela figurinha lá do WhatsApp, né? Como é que é? Essa é a nossa coreografia. E o versinho? Vamos lá, vocês? Abacuque ora em submissão e vive pela fé que Deus tem razão. Ele sabe que Deus tem razão. Pela fé ele confia no que Deus diz, embora as coisas pareçam difíceis. Vocês conhecem a oração de Abacuque, né? Oração em forma de canto. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu ficava lendo esse texto e falava, por que o profeta fala aviva a tua obra no meio dos anos? Vocês já pensaram nisso? Ninguém nunca se perguntou por que ele fala aviva a tua obra no meio dos anos e não fala no início dos anos, nem no fim dos anos? Porque no começo a gente está com todo gás, né? Chega no fim a gente está com gás para acabar. Mas chega no meio e desanima, né? Desanima, fica lá meio que acomodado. E o profeta fala, aviva a tua obra no meio dos anos. Não deixa o povo desanimar, né? Não pode apagar o pavio que fumega, não é isso? Jesus assopra e o pavio o fogo pega. Depois de Abacuque, nós temos o próximo. Acabou aí? Não fiz Abacuque, fiz, gente. Oração, não é isso? Abacuque ora em submissão e vive pela fé que Deus tem razão. Depois nós temos Sofonias. Em Sofonias, condenação termina em restauração. A ideia de que você está amarrado, preso, e agora se liberta. Porque o povo estava assim, né? Amarrado. Deus libertou. Vamos lá para o versinho? Em Sofonias, condenação termina em restauração. De novo. Em Sofonias, condenação termina em restauração. O povo está condenado, mas vai ser restaurado. Essa é a promessa de Deus para o povo. Esse é o livro de Sofonias. Depois nós temos Ageu. Bom, o que está acontecendo em Ageu? Esses três últimos livros, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os livros proféticos, são paralelos, contemporâneos com os três livros históricos: Esther, Esdras e Neemias. Esther, Esdras e Neemias vai contar o retorno do povo para Judá, para Israel. Ficaram 70 anos em Babilônia e eles voltam em 3 vezes. Enquanto esses 3 livros, Esdras, Esther e Neemias, está contando isso, Deus usa os 3 profetas também para falar do povo. Principalmente aí no começo, o profeta Ageu. Por quê? Esdras volta, Zorobabel volta também, e é para reconstruir o templo. O rei lá da Pérsia, depois do cativeiro babilônico, permite que o povo volte e ainda dá utensílios, né? E recursos para o povo reconstruir o templo. Esse templo deveria ser reconstruído em 4 anos. E o povo chega no primeiro ano com aquele gás todo. Depois no segundo ano o povo para de trabalhar. E aí começam a cuidar das suas casas. Aí Deus entra em cena, usa o profeta Ageu, né? Dizendo, olha, você está vendo que vocês plantam bastante e não colhem quase nada? E o quase nada que tem o gafanhoto vem e acaba com tudo. Vocês estão vendo que vocês colocam dinheiro no bolso como se fosse um bolso furado? Sabe por quê? Porque vocês abandonaram a minha casa, estão cuidando da casa de vocês. Tá? Aí o profeta dá essa dura e o povo se arrepende e volta a trabalhar. Depois de 4 anos parado, depois de 15 anos parado, volta a trabalhar e reconstrói o templo, que deveria ser em 4 anos, levou 20 anos. Certo?
Então Deus está usando o profeta. Lembrando aí, gente, ó, o povo voltou em 3 vezes, né? Os 6 primeiros capítulos de Esdras contam esse primeiro retorno. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras acontece toda a história de Esther, lá na província da Pérsia, certo? E o capítulo 7 ao capítulo 10 mostra Esdras ensinando o povo novamente a voltar a ler a palavra, a praticar a palavra. E os 13 capítulos de Neemias, quando Neemias retorna para reconstruir o templo, os muros, que ficaram 90 anos sem mover uma pedra. E ele reconstrói os muros em quantos dias mesmo? 52, né? Só lembrando 51 mais 1. 52, certo? Bom, o versinho de Esdras, gente. Ó, a ideia, perdão. Você vai construir o templo, né? E o versículo como é que é? O templo começa de novo. Quando Ageu reprova o seu povo. Vamos lá. A obra do templo começa de novo. Quando Ageu reprova o seu povo. Então Deus usa o profeta Ageu para reprovar o povo, para voltar a construir o templo. E assim eles se retornam. Parece que a gente só aprende quando Deus dá uma dura, né? Bom, esse foi o livro de Ageu. Depois nós temos o livro de Zacarias, que vai falar também sobre completar. O povo começa em Ageu. E Zacarias, é isso? Vai orientar o povo a acabar. E a ideia é isso, ó. Você vai andando na palma da mão e vai reconstruir o templo. E o versinho? Completem o templo do Messias. É a mensagem de Zacarias. É isso mesmo? Completem o templo do Messias. É a mensagem de Zacarias. Você vê que tanto Ageu quanto Zacarias estão falando sobre a reconstrução do templo. Ageu dá uma dura, repreende, o povo começa e vê o profeta Zacarias. Não pare, vamos completar. Sim. É igual a gente hoje, né? Um dia de hoje. A gente reclama daquele povo quando nós somos iguaizinhos, né? Ontem eu estava falando na igreja sobre igreja, né, gente? Hoje nós estamos aí uma média de pessoas que estão fora da igreja, são 100 igrejas, né? E aí, e fala, arruma desculpa para tudo, porque a igreja está cheia de hipócrita. Aí eu falo, quando ele vai arrumar um emprego, ele chegando assim para a pessoa que vai entrevistar, tem hipócrita aqui nessa empresa? Tem, então não quero emprego, não. Na família dele, será que se tiver hipócrita, ele vai lá no cartório e manda tirar o sobrenome da família dele, só porque tem hipócrita? Né? Mas na igreja os hipócritas fazem isso, né? Infelizmente. Bom, e depois nós temos o último livro, que é Malaquias. Malaquias. E o versinho de Malaquias vem interrogação, pois culpa de novo tem a nação. E aí, ó, é uma interrogação mesmo, né? O nosso versículo. De Malaquias vem a interrogação, pois culpa de novo tem a nação. E a gente termina esse livro de Malaquias mostrando o povo novamente pecando, novamente, né, naquela frieza espiritual. Bom, depois de Malaquias nós temos aquele período que nós estudamos, que é o período de silêncio, 400 anos de silêncio profético, que Deus não usou ainda. Entre Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, e o primeiro profeta do Novo Testamento, quem era mesmo? O profeta do Novo Testamento, o primeiro profeta do Novo Testamento? João Batista. Isso. Entre Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, e João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento, são 400 anos de silêncio profético. João Batista, que era primo de Jesus, né? Oi? Quem não era profeta? Está falando consigo mesmo? Está pensando em voz alta, né?
Bom, vocês sabem qual foi a primeira igreja que existiu no mundo? Igreja Batista. Antes de Jesus, João já era batista. João era batista. Antes de Jesus, João já era batista. São as nossas curiosidades bíblicas, né? Bom, então agora nós vamos para o Novo Testamento, tá? Tá passando aí, pastor? Teve o Novo Testamento. Voltando nos slides, acabou a postura? Mesmo aqui. Está no nome da Bíblia. Volta, né? Na apostila de vocês aí, gente, deixa eu ver que página está aqui. Oi? Intertestamentário. Se vocês pegarem aqui, ó, acho que é a página 20. Aula assim? Oi? Página 22. Vem aqui. Página 22. Pode passar aí, vai passando. Aqui não aparece os slides. Depois de novo. Isso aqui. Antes disso aqui, não tem? Isso aqui. Antes desse. Isso, olha lá. Na página 22 da apostila de vocês aí, gente, nós temos a estrutura do Novo Testamento, né? Embora aí está escrito estrutura do Antigo, mas é do Novo, tá? Estrutura do Novo Testamento. Tá. Vocês estão vendo, gente? O Novo Testamento tem 27 livros, não é isso? É ou não é? 27 livros. Como é que é dividido esses 27 livros? Nós temos 3 divisões principais, está aí? Oi? É igual. Só que naquela está de outra forma, né? Você está vendo assim, eles estão do outro lado. Bom, gente. Então, o Novo Testamento tem 27 livros. E a gente divide em 3 partes. Primeiro os livros históricos, depois livros doutrinários ou epístolas, né? E livros que são chamados de profecia, um só, né? Então nós temos história, doutrina e profecia. Então, na história nós temos 5 livros históricos. 4 deles são evangelhos e 1 Atos, não é isso? Vai na apostila, né? Esses evangelhos também são chamados de biografia. Por que biografia? Porque eles contam a vida de Jesus. Se vocês terem uma ideia, se vocês quiserem anotar aí, ó, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Escreva aí, sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? A palavra sinótico é composta de 2 vocábulos gregos. Sim, que significa juntos, e ótico de ótica. Sinóticos. S-I-N-O, Sinó, T-I-C-O-S. Sinótico, com S, não com C, tá? Então você vai ver que eles contam a mesma história de Jesus, mas cada um frisa algo que acha mais importante. Por isso que eles são chamados de sinóticos, certo? Por exemplo, Mateus escreveu pensando no povo judeu. Marcos escreveu pensando no povo romano. Por isso que o evangelho de Marcos é um evangelho bem rápido. Só tem 16 capítulos, né? Você vai ver no capítulo 1 e no capítulo 2 que 41 vezes aparece a palavra logo, né? E logo Jesus, imediatamente logo, é evangelho dinâmico, porque o povo romano é um povo dinâmico. Você vai ver que Mateus e Lucas têm a genealogia de Jesus.
Marcos não tem, porque os romanos não estão nem aí para a genealogia. Os judeus sim, e os gregos mais ou menos, certo? Lucas escreveu para os gregos, um povo pensador. Você vai ver que o Evangelho de Lucas é o que tem mais detalhes sobre a vida de Jesus, e é o mais comprido, né? Então vocês falam, não, mas Mateus tem 28 capítulos e Lucas só tem 24. Mas veja quantos versículos tem cada capítulo de Lucas, né? E depois nós temos o Evangelho de João, que é chamado de Evangelho suplementar. João tem uma visão diferente. João mostra Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né, pai? É força bruta minha aqui, né, gente? Não é isso aqui que é fraco, não, é eu que sou forte, né? Obrigado. Isso. Tem que apoiar aqui, não aqui, né, gente? Prestando atenção, então, você vai. Nós vamos trabalhar um pouquinho depois disso, né? Depois nós temos aí dos livros históricos ou biográficos, dos evangelhos, nós temos as doutrinas, que são 21 epístolas, certo? Dessas 21 epístolas, 13 são epístolas paulinas, foram escritas por Paulo, e 8 são epístolas gerais. 3 foi escrita por João, 2 foi escrita por Pedro, é isso? Uma foi escrita por Tiago, uma escrita por Judas e uma autor anônimo, que foi em Hebreus, certo? Então 13 com 8, 21. E depois nós temos um livro profético, também chamado de escatológico, que é o livro de Apocalipse, certo? Isso está na página 22. Agora vamos começar a entender os livros do Novo Testamento, fazendo os nossos versinhos, a nossa coreografia, certo? Começando com Mateus, gente. Como eu disse, Mateus foi escrito para os judeus. Você vai ver que é o livro que mais cita o Antigo Testamento. Mateus usa bastante frases e versículos do Antigo Testamento. É um livro que também, Mateus, é o Evangelho, que fala sobre dinheiro. Por quê? Mateus era cobrador de impostos, né, gente? Ele gosta de falar isso, né? Então ele vai mostrar Jesus como o Messias real. Ele já começa no seu Evangelho ligando Jesus com duas figuras do Antigo Testamento. Vamos lá para Mateus 1:1. Mateus 1:1. Todo mundo já ganhou bala aí, gente? Alguém ficou sem ganhar bala? Todo mundo? Já. Ganhou já também? Essa bala não é de Cosme, é do Damião. Mateus 1:1. O livro da genealogia de Jesus, Cristo, Foi só isso aqui. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então Mateus já liga Jesus a esses dois personagens. Abraão, que é o pai da fé de toda a nação judaica, e Davi, que foi um grande rei. E a gente vê que Jesus veio da linhagem real de Davi. Então Mateus quer mostrar Jesus como o Messias real, certo? Que veio da linhagem de Davi e que é um judeu ali da linhagem de Abraão. O versinho, gente, está aí, ó. O Messias em Mateus é rejeitado, o rei sem o reino, como foi profetizado, certo? E a coreografia, olha lá, coroa na cabeça, certo? Vamos lá. O Messias em Mateus é rejeitado, o rei sem o reino, como foi profetizado. Esse é o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, certo? Depois nós temos o segundo Evangelho, que é o Evangelho de Marcos.
Marcos, como eu disse, ele foi escrito para os romanos. É um evangelho rápido, dinâmico. Marcos usa a maior parte das últimas semanas de vida de Jesus. E você não vai encontrar em Marcos aí parábolas, grandes assim, não vai encontrar mais milagres e vários acontecimentos de Jesus. É um evangelho rápido, dinâmico. Como eu disse aí, se vocês pegarem o capítulo 2, vai aparecer por diversas vezes a palavra logo, né? Eu vi alguém me emprestar a Bíblia, que eu emprestei a Bíblia. Pega o capítulo 2 de Marcos. Capítulo 2 de Marcos. Pode ficar, Nath. Capítulo 2 de Marcos. Cadê a Bíblia aí, pastor? A Bíblia. Online. Já está em Marcos? A gente acha aqui. Abra em Marcos 2. Eu acho que é 2. Isso. Veja o versículo 1, ó. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava. É isso? Vamos lá para o versículo, acho que é o 12. 12. Então ele se levantou e, no mesmo instante, alguma Bíblia, e logo, né? Veja o versículo 22, se não me engano. Vocês vão encontrar aqui, gente, no capítulo 2, várias vezes a palavra logo, né? No 18, no 20, né? Várias vezes você vai encontrar aqui a expressão e logo, então imediatamente, né? E logo depois, certo? Então tá aí, ó, várias vezes você encontrando essa expressão logo, imediatamente. Por quê? Porque Lucas é escrito para os humanos, que é um povo dinâmico. A gente vai ver esse dinamismo de Jesus no Evangelho de Lucas, aí dando mais ênfase às atitudes de Jesus nos milagres, né? E como eu disse, ele escreveu para os romanos, e ele vai apresentar como Jesus como o grande servo de Deus, o grande escravo de Deus que está vindo para servir, né? E a nossa coreografia, ó, palma da mão e a ideia de alguém estar ajoelhado. E o versinho: Cristo em Marcos é o grande escravo que deu de si mesmo para eu ser salvo. Vamos repetir Mateus? O Messias em Mateus é rejeitado, o rei sem o reino como foi profetizado. Cristo em Marcos é o grande escravo que deu de si mesmo para eu ser salvo. Esse é o Evangelho de Marcos. Lucas vai mostrar Jesus como o Filho do Homem. Ele gosta de usar essa expressão que era usada pelo profeta Ezequiel, o Filho do Homem, né? E a gente tem o versículo-chave lá em Lucas 19:15, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem consegue aí imaginar como que é a coreografia de Lucas? Alguém lembra como é que o Bebeto comemorou o gol da Copa do Mundo de Isso. Aí lá, né? Em Lucas, Jesus é o Filho nascido que busca e salva o homem perdido. Como vocês são todas novinhas e novinhos, vocês não conhecem. Só eu que sou mais coroa. Sou eu que sou mais coroa que lembro. Então, em Lucas, Jesus é o Filho nascido que busca e salva o homem perdido. E o último livro dessa série de biografia de evangelhos é João. João, enquanto Lucas escreve para os gregos, Marcos para os romanos e Mateus para os judeus, João escreve para a igreja em geral. O Evangelho de João, gente, é fantástico, né?
É extraordinário, como diz a pastora Margarida, né? Evangelho de João, o João, ele quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E vejam lá, João 20, 31. Ou é 21, 31? Acho que é 20, 31. João 20, 31. Acharam aí, João 20, 31? Este, porém, foi o Espírito que Ah lá. é o Cristo, o Filho de Deus, e para que Crendo, tenhais vida em seu nome. João vai dizer no versículo 30, né, que Jesus realizou muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Mas esses sinais que estão escritos foram escritos para que nós criássemos que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhas vida. João vai usar 40 vezes a palavra, o verbo crer. E você vai ver que ele está ligado à vida. Crer gera vida. 40 vezes aí, certo? Outra coisa interessante, João, querendo mostrar que Jesus é o Filho de Deus, ele trabalha em 4 linhas. Ele gosta de usar grupo de 7. Ele começa mostrando a palavra. A palavra confirma que Jesus é o Filho de Deus. João 5,39, né? Ele está escrito em João 5,39. Coloca lá, pastor. Examinai as Escrituras, porque julgais nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. João também usa sinais. Ele chama de sinais que são milagres. Ele fala que sinais são milagres, ou que os milagres são sinais de que Jesus é o Filho de Deus. João vai usar 7 milagres antes da morte de Jesus. Só 7. Desses 7 milagres, 6 só tem no Evangelho de João. Não tem nos outros evangelhos. O único milagre no Evangelho de João que tem nos outros é a multiplicação dos pães. Os outros só tem em João. O primeiro milagre de João, ele mostra que Jesus realizou um milagre quando Jesus estava preso. Ele estava em Cana, lá em Galileia. Então Jesus realizou o primeiro milagre em Caná da Galileia, numa festa de casamento. Primeiro milagre. Transformou água em vinho. Mostra que Jesus é o Senhor da qualidade. Porque aquele vinho foi de uma qualidade superior. Esse foi o primeiro milagre, não é isso? O segundo milagre, se não me engano, está no capítulo 5. Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Ele estava lá 38 anos. Mostra que Jesus é o Senhor do tempo. Depois nós temos o milagre da multiplicação dos pães, no capítulo 6, é isso? Mostra que Jesus é o Senhor da quantidade. Ele consegue pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E por causa dos discípulos incrédulos, ainda sobrou 12 cestos cheios para cada um carregar. Esse é o terceiro milagre, não é isso? O quarto está no capítulo 6 ainda, né? Que ele acalma a tempestade, é isso? Mostra que Jesus é o Senhor dos fenômenos meteorológicos. Esse é o quarto milagre? Qual é o quinto milagre? Se não me engano, está no capítulo 9. É isso? Ou tem milagre antes? É o 8, a mulher. Ah, 8. A mulher adúltera. Isso foi um milagre? Qual o milagre? Não, não é um milagre. Foi Isso é o um mesmo que perdão. não tinha apedrejado. Não é, não. Não foi um milagre aí, né? Capítulo 9, não é isso?
o cego de nascença, estavam discutindo quem foi que pecou, foi esse ou foi aquele? E Jesus falou, não foi esse, não foi aquele, né? Mas aconteceu para se cumprir a glória de Deus. Então mostra que Ele é o Senhor das questões filosóficas e teológicas. Eu estou esquecendo um milagre aí, né? O 9 foi esse, né? Depois nós temos o capítulo 11. Não é isso? Que é a ressurreição de Lázaro. Jesus é o Senhor da vida e da morte. Eu esqueci um milagre aí, mas só tem 6, né? Quem consegue lembrar? Vamos lá, água e vinho. Água e vinho. Depois nós temos multiplicação dos pães, o tanque de Betesda, acalmou a tempestade. Isso? Isso. Depois nós temos a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Temos mais um. No quarto tem outro. O filho do oficial, né? Isso, no capítulo 4 tem o filho do oficial. Manda uma palavra. É o segundo milagre. Manda uma palavra e meu filho será curado. Quando chegou lá, já tinha sido curado, né? Mostra que Jesus é o Senhor das distâncias. Oi? Mas isso aí foi depois que ele ressuscitou. Eu falei antes de ele ressuscitar. Aí depois ele realiza a pesca maravilhosa lá, depois que ele ressuscita, né? O segundo milagre está no capítulo 4, não é isso? O filho do oficial. Então João trabalha isso. João também vai mostrar testemunhos a respeito de Jesus. Vai mostrar o testemunho de João Batista, Filipe, Natanael, da própria mulher samaritana, o testemunho do próprio Deus, é isso? Quando Jesus sai da água e ouve-se aquela voz, este é meu filho amado em quem me compraz. Então João trabalha com isso para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E o versinho está em João 1,29. João aponta para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o versinho João aponta o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos gentios e judeus. Vamos repetir os 4 evangelhos, fazendo o versinho e a coreografia. O Messias em Mateus é rejeitado, o rei sem o reino como foi profetizado. Cristo em Marcos é o grande escravo, que deu de si mesmo para eu ser salvo. Em Lucas, Jesus é o Filho nascido, que busca e salva o homem perdido. João aponta o Cordeiro de Deus, que tira o pecado dos gentios e dos judeus. Esses são os 4 primeiros livros, são chamados biográficos ou evangelhos. Depois nós temos o 5º livro, que é um livro histórico narrativo, que é Atos dos Apóstolos. Veja o que ele diz em Atos 1:1. Olha lá. Está escrito lá. O que está escrito em Atos 1:1? Olha lá. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Dê uma olhada nesse texto aí, gente, viu? O que chama atenção? Eu já li a Bíblia várias vezes. E aí, esse ano passado, eu li de novo, e algo me chamou a atenção quando eu li esse versículo. Tratado nesse tempo. Pois um tratado com alguém? Quem foi Teófilo? Teófilo provavelmente foi um funcionário
público, de alta categoria, grego, né? Porque o nome Teófilo significa amigo de Deus. Theo, Deus, filho, amigo. Lucas escreveu o Evangelho para esse Teófilo e depois escreveu Atos para ele. Ele fala, fiz o primeiro tratado, ou seja, o Evangelho, e agora estou escrevendo o segundo. Mas o que me chamou a atenção, gente, foi isso aí. Ó. Fiz o primeiro tratado, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele disse, olha, Jesus aqui na terra só começou, não terminou. E quem iria terminar esse trabalho de Jesus aqui na terra? Os discípulos, os apóstolos de Jesus. Você vai ver que depois no versículo 5 mostra Jesus subindo. Então Lucas vai mostrar aqui a transição do ministério terreno de Jesus para o ministério celestial. Ele sobe, está assentado à direita de Deus intercedendo por nós. E os discípulos deveriam ficar aqui na terra, aguardar a descida do Espírito Santo para continuar o ministério de Jesus aqui na terra. Jesus só começou. Tudo que Jesus fez, Lucas está falando, foi só o começo. E quando a gente começa a ler o livro de Atos, veja que coisa fantástica, né? Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, ele é preso, batem nele e fala assim, você está proibido de falar em Jesus. E ele fala, não conheço esse homem. Ele aponta o dedo e fala assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro foi tratado mesmo, né? E o primeiro sermão de Pedro, Atos 2, 3.000 almas se convertem. Hoje nós precisamos de 3.000 sermões para ver se uma alma se converte. Olha a diferença. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ficou 3 anos e meio aprendendo de Jesus e agora ele vai ensinar. E a gente vê o livro de Atos, a igreja crescendo assustadoramente. Em Atos 2, quase 3.000. Em Atos 4, chega a quase 5.000. Em Atos 6, já é uma multidão, não de crentes, multidão de discípulos. Porque o Novo Testamento só usa a palavra discípulo, não é para qualquer um, não. Para a pessoa comprometida com Jesus. Em Atos 9, fala que a igreja continua crescendo cada vez mais. E vai crescendo, né? Os 12 primeiros capítulos, a ênfase é sobre o apóstolo Pedro, o homem que até a sombra dele curava, né? No capítulo 13 de antes, a ênfase agora é o apóstolo Paulo. E nunca diga que ele era Saulo, caiu do cavalo e Deus mudou o nome dele para Paulo, né, gente? Não é verdade. Atos 13:9, aí Saulo, que também se chama Paulo. Eu até fiz um comentário da revista da Escola Bíblica Dominical do pessoal da Assembleia hoje e falei um pouco sobre isso aí, né? Paulo é o nome dele romano e Saulo é o nome judaico. Ele tinha dupla cidadania, né? E ele usou disso e foi bom para ele, né? Deus usa maravilhosamente a vida do apóstolo Paulo. Então, em Atos eu posso dizer, a fórmula de Atos é P mais P igual a P. P mais P igual a P. Pregação mais perseguição igual a progresso. Pregação mais perseguição igual a progresso. Sempre nós vamos encontrar isso no livro de Atos. Alguém pregando e por causa disso é perseguido. E o resultado é que a igreja vai crescendo. A igreja não para de crescer. Paulo persegue a igreja, né? Ele consente na morte de Estevão, no capítulo 7, no início do capítulo 8, fala que levantou-se uma grande perseguição e ele vai perseguir o povo de Deus. Mas a Bíblia fala que o povo saiu de cidade em cidade pregando a Jesus. E aí em Atos 13, Atos 11, 28, Atos 11, 28 é fantástico. Alguém deu uma lida lá, coloca aí, pastor Maria. Atos 11, 28. 11, 28. Olha lá. 11, 28 é isso? Olha isso. Deu 30. É 30. Então 29. Pela primeira, Atos 11, 25.
26, vê lá. Isso. Atos 11, 26, ó. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, porque tudo era Cristo, Cristo, Cristo. Hoje, será que os cristãos podem ser chamados de discípulos? Poucos, né? Isso é manto, hein, gente? Registra aí que isso é manto. Então, em Atos, a gente vê esse crescimento fantástico da igreja. Deus usando aí o apóstolo Paulo para levar o evangelho dos gentios e fundando a igreja. Começa lá em Atos. E um pouco da vida de Paulo, além do encontro fantástico que ele teve com Jesus, no capítulo 9, uma das coisas bonitas da vida de Paulo foi a pessoa de Barnabé. Vocês conhecem? O que Barnabé fez com Paulo? É um capítulo. Paulo tenta se aproximar dos discípulos, dos apóstolos, não, ele é perseguidor. Mas Barnabé vai lá, conversa com Paulo, intercede com Paulo junto aos apóstolos. E quando chama Barnabé para ir lá na igreja de Antioquia, porque o evangelho estava crescendo, Barnabé vai lá e leva Saulo para lá. E quando a gente chega no capítulo 13 de Atos, que coisa bonita. Abre no capítulo 13 de Atos, vamos ler o versículo 1 a 4. Sempre que eu leio isso, eu procuro viver essa cena. Olha lá. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Algumas Bíblias falam muitos, né? Muitos profetas e mestres. A saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Veja lá. Volta um pouquinho, pastor. Havia alguns profetas e mestres, doutores, alguns, plural na igreja de Antioquia. Quando a gente pensa nessas duas categorias, gente, profetas e mestres, ou profetas e doutores. O profeta não é aquele, esse que te digo, não. Esse profeta aí é aquele que tem o dom de pregar a palavra de Deus. O mestre é aquele que tem o dom de ensinar. O que os dois têm em comum? O material dos dois é a palavra, a Bíblia. A igreja de Antioquia tinha isso. Antioquia, onde que fica? Na Grécia? Não. Tem as duas Antioquias, né? Da Pisídia e a outra. Depois a gente passa no mapa para vocês aí. A gente vai passar para vocês no mapa daqui a pouco. No final, né? No final. E vocês vão localizar nas viagens missionárias de Paulo. Gente, aí olha o que está acontecendo. Eles estão lá. Agora veja o versículo 2, que coisa bonita. Que coisa bonita o versículo 2. E servindo eles ao Senhor, né? E alguma Bíblia fala, enquanto adoravam, não é isso? A minha fala na igreja que estava. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando. Servindo, algumas falam, enquanto adoravam. A minha certa vez quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Porque a palavra adorar é a ideia de um serviço ministerial. Então eles estavam, em que servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Agora veja o versículo 3. Então jejuando e orando, impondo eles sobre as mãos, os despediam. Eu procuro ver essas cenas. É uma igreja fantástica, que tinha plural. Pessoas que ensinavam a palavra, que pregavam a palavra. Quando eles estavam no culto de adoração, o Espírito Santo fala assim: olha, separem a Paulo e Barnabé. Não houve aquele estardalhaço, aquela voz processual. E o que a igreja faz? A igreja primeiro vai orar. Ora e jejum. Por quê? Você vê que o Espírito Santo não fica zangado com isso. Eu não mandei, vocês ainda estão orando, estão duvidando. Porque a igreja queria ter certeza de que aquela voz realmente era a voz do Espírito Santo, não era o coração deles. O Espírito Santo não reclama com eles.
Eles oram, têm certeza disso, depois vai e impõe as mãos e os despede, como a gente vê no versículo 4. A igreja obedece à voz do Espírito Santo. E ali iam perder 2 grandes líderes, mas eles entendem que não estão perdendo, que a igreja não era só a igreja local. Você vê que eles vão, Paulo e Barnabé na primeira viagem faz tanta coisa fantástica, né? E veja o que Deus faz na vida de Paulo e Barnabé, aí através dessas viagens missionárias, começando no capítulo 3, né? Coisa fantástica. Bom, e o nosso versinho aqui, gente, está aí na apostila, né? Em Atos, o Espírito espalha a salvação dos judeus para o povo de cada nação. E a ideia aqui, gente, ó, mãos juntas e dedos juntos, mãos separadas e dedos separados. O Evangelho está aqui e separa. Né? Por que, gente? Vocês perceberam? Quando a gente começa a ler o livro de Atos, a gente fica impressionado, né? Lá, no final de Lucas, o Espírito Santo fala, Jesus, né, fala para os discípulos antes de subir: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém até que. Quando que o poder cai do alto? Em Atos 2, o Espírito Santo. O Espírito Santo cai e era para ficar em Jerusalém até que. Você vai ver que em Atos 1:8, né? Vai receber esse poder, vai descer sobre vós do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e Samaria, os confins da terra. E a ordem é: ficai até que. E eles ficaram depois que. O Espírito desceu, eles ficaram em Jerusalém, está maravilha, aqui a igreja está crescendo, oh glória. E aí Deus permite uma perseguição. E foi através da perseguição que eles se espalharam, no capítulo 8. Veja lá o capítulo 8, a partir do versículo 1. Atos 8, 1 em diante. E aqui diz lá. Olha lá. Naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos os apóstolos foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Continua. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande dano sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres que cerravam poço no cárcere. Continua. As multidões atendiam unânimes e as coisas que conheciam, ouvindo as vendo os sinais que ele operava. Pois o espírito imundo de muito possesso saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos, coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. 9 até 8. Você viu? Uma grande perseguição, e eles foram de cidade em cidade reclamando: Senhor, tem misericórdia de nós. Não, foram falando de Jesus, e as coisas iam acontecendo e a igreja crescendo. Era para ficar em Jerusalém até que. Eles continuaram depois que. Aí Jesus permitiu essa perseguição, eles saíram de Jerusalém e começaram a pregar, e a igreja começou. O Evangelho chega em Samaria, no capítulo 8, no capítulo 11 chega em Antioquia, e depois no capítulo 13 sai de Antioquia para o mundo, através de Paulo e Barnabé. E vai, depois Paulo e Silas, certo? Vamos repetir os 5 livros que a gente já aprendeu até agora? Vamos lá. O Messias em Mateus é rejeitado, O rei sem o reino, como foi profetizado. Cristo em Marcos é o grande escravo, que Deus mesmo para eu ser salvo. Em Lucas, Jesus é o filho nascido, que busca e salva o homem perdido. João aponta o Cordeiro de Deus, que tira o pecado dos gentios e judeus. Em Atos, o Espírito espalha a
judeus para o povo de cada nação. Esses são os 5 primeiros livros, né? Vamos começar agora, gente, a doutrina, né? 21 epístolas. Primeiro, começando com 13 epístolas de Paulo. Antes, gente, não esqueçam, né? Quando você for assistir a aula lá no canal do YouTube, dê a curtida. A gente precisa da sua curtida, tá? Primeira coisa, acessou o link, dê o like. Veja se você é inscrito. Se não for, inscreva-se. Ative o sininho para receber nossas notificações. E compartilhe com no mínimo 10 amigos. E peça para que eles se inscrevam também. Quem aqui já compartilhou com 10 amigos? Eu já compartilhei. Só Sem um. culpar amigos. Tem que compartilhar com no mínimo 10 amigos. Os amigos do Facebook. Não achou a aula, não. Oi? Não está curtindo a aula, pastor. Tá vendo? Eu coloco lá no... Sabe o que ela está curtindo? Só o seu devocional. Ah. Ela esqueceu da A aula. aula também está Pelo lá. menos tá. Meu devocional também, gente. Curtam lá, compartilhem. Amém. Eu preciso de mais inscritos e de curtidas para o canal entrar em evidência. A gente precisa de vocês. Se cada um de vocês aqui, ó, conseguirem 10 amigos, e cada 10 amigos desses conseguirem mais 10 amigos, isso aqui vai longe, né? Meu canal já está com 1.350 inscritos. Eu preciso mais de vocês aí. Tá? Tanto o devocional quanto a aula, tá, gente? Não esqueça, tá? Tá na célula, tá? Está no grupo do WhatsApp também. Não entra no grupo. Tá vendo? Vou parar de dar bala para vocês. Vou parar de dar bala. Escreveu, mas compartilhou? Curtiu? Tem que dar curtida. Tem que dar curtida todo dia. Isso. E vai e compartilha com 10 amigos e fala assim: olha, curta aí o canal do Pastor Amigo, se inscreva, arrume 10 amigos. A gente vai fazer isso. Vamos lá, gente. Certo? Senão não vai ter mais bola, né? Dá tudo pra mim. Gente, as cartas que Paulo escreveu, né, também não estão em ordem cronológica, tá? Provavelmente a primeira carta que Paulo escreveu foi Gálatas, certo? Mas aqui está em ordem de entendimento, certo? De lógica. Paulo escreveu 7 cartas às igrejas, né? São 9 cartas às igrejas. E 4 cartas para pessoas. As cartas para a igreja são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Para pessoas, ele escreveu 2 cartas para Timóteo, uma para Tito e uma para Filemão, certo? Então, existem várias maneiras da gente dividir as epístolas paulinas, né? Mas vamos ficar como está aqui. Gente, a carta de Romanos é uma das cartas mais estudadas da Bíblia. Foi através de Romanos que Martinho Lutero se converteu e começou a grande reforma protestante. Então Paulo escreve a carta aos Romanos falando sobre salvação. Essa epístola é chamada Epístola da Soterologia. Não é a doutrina dos solteiros não, né? Sóter é salvação, é a doutrina da salvação. Paulo vai falar sobre salvação, justificação, santificação, glorificação. É uma epístola muito rica, certo? E a gente conhece aí vários versículos de Romanos. Romanos 3:23, o que diz? Romanos 3:23. 3:23. 3? Vocês todos pecaram, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. São versículos que a gente tem que saber de cor, né? Vamos lá, gente. Então, Romanos vai mostrar isso. A nossa coreografia, ó, dedo numa tela. Vamos lá. Embora eu fosse perdido no pecado, Romanos me mostra justificar. Essa é a epístola de Romanos.
embora eu fosse perdido no pecado, Romanos me mostra justificado. A segunda carta de Paulo aqui nessa ordem é 1 de Coríntios. Você vai ver que Coríntios, até na Bíblia, Coríntios dava problema para São Paulo. Né? E aí São Paulo diz para os coríntios, sede santos, né? Mas a gente sabe que o justo florescerá como Palmeiras, né? Exatamente. Mas a gente sabe que Jesus era contra futebol. Ele mandou lançar fora a rede, mandou tirar a trave, falava muito em parabola, ainda chamou o juiz de Nico. E você sabe que o Pai é santo. É isso? E o Espírito é aquele que bota fogo. E o Filho falou: eis que estou com o Vasco todos os dias até a consumação do século. São as nossas brincadeiras evangélicas. Bom, gente, 1 de Coríntios, né? É uma carta que Paulo vai tratar sobre grupos divisionários da igreja, contra a impureza, né? A coisa estava feia em Coríntios. A gente começa a ler a carta de Coríntios no capítulo 1, Paulo fala que a igreja tinha todos os dons, mas tinha tanta coisa, gente. Capítulo 5 a gente vê que o camarada da igreja de Corinto tinha relação com a madrasta dele. Paulo não excluiu esse cara da igreja. Coríntios tem essas coisas, né? Tinha aquele grupo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, né? E a gente acha que aquele que diz eu sou de Cristo é o melhor, né? É aquele: não tem meu pastor, não tem um homem pastor, meu pastor é Cristo, né? Quem manda em mim é Jesus, né? É aquelas pessoas que não querem se submeter a nenhuma liderança, né? Quem manda em mim é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo mandasse em você obedeceria ao seu líder. Porque o Espírito Santo manda isso, né? Bom, gente, e a ideia aqui, ó: igreja unida, igreja dividida. E a 1 Coríntios faz a admoestação contra a impureza, desordem e divisão. Vamos lá? 1 Coríntios faz a admoestação contra a impureza, desordem e divisão. Embora eu fosse perdido no pecado, Romanos me mostra justificado. 1 Coríntios faz a admoestação contra a impureza, desordem e divisão. Então, Coríntios, nós temos essas coisas aí fantásticas. É uma carta que fala sobre ceia. O melhor comentário sobre ceia, capítulo 11, né? Vai falar sobre casal, marido e mulher, que às vezes fala assim: hoje não quer, amanhã não quer, estou com dor de cabeça, não dá. E Paulo fala: olha, cuidado comigo, vai encontrar causa aí. Paulo vai falar sobre jogo desigual. É a carta que vai falar sobre a vida do Senhor e a ressurreição dos mortos, no capítulo 15, coisa ali. Vai falar sobre dons espirituais, capítulo 12, capítulo 14, abuso do uso de 2 dons, profecia e línguas, né? E o capítulo 13, o caminho sobre glória excelente, o amor, né? Estou ensinando nos cultos de quarta-feira na igreja a Epístola da Apóstolo Paulo aos Coríntios. Estamos no capítulo 13, né? Nós estamos aí mais de 1 ano e meio estudando. Vamos lá, todas as quartas-feiras. É um estudo fantástico. Então essa é a Epístola de Paulo aos Coríntios, certo? Hoje o nosso tempo já foi, a gente vai ficar por aqui, mas vamos lembrar o que a gente já aprendeu hoje no Novo Testamento. Vamos começar? O Messias em Mateus é rejeitado, o rei sem um reino como foi profetizado. Cristo em Marcos é o grande escravo, que deu de si mesmo para eu ser salvo. Em Lucas, Jesus é o Filho nascido, que busca e salva o homem perdido. João aponta o Cordeiro de Deus, que tira o pecado dos gentios e judeus. Em Atos, o Espírito espalha a salvação do judeu para o povo de cada nação. Embora eu fosse perdido no pecado, Romanos me mostra justificado. 1 Coríntios faz a admoestação contra a impureza,
desordem e divisão. Olha aí, gente, nós estamos na página 23 da apostila, certo? Mas aqui é uma aula sintética, resumida, uma apostila tem muita coisa, leia lá. Se tiver dúvida, gente, venha, pergunte, né? Não fique com vergonha de perguntar, porque a única pergunta que é idiota foi aquela pergunta que nunca foi feita. Pergunte, certo? Estamos aqui para responder. Se eu não souber, eu pergunto para o pastor Damião ou para a pastora Margarida. Fala, Marcelo. Quando terminar essa questão, tem que comprar outra. É de brincadeira. Você não tem que fazer nada, mas você pode comprar outra quando tiver, certo? Como eu falei, você não precisa. Mas se quiser ter, tá bom. Não, mas vai ter outras apostilas. Vai. Sim. Todo mês vai ser uma apostila diferente? Às vezes não é o mês, vai depender do curso, né? Mas como eu falei, e como eu falei, gente, você não precisa comprar. Se você quiser, né? Mas se quiser ter a mais para ir, e aquele negócio, se você quiser pegar mais barato, pegar e imprimir em casa, certo? Mas leia a apostila, não esqueça de curtir os devocionais, a aula quando a gente posta lá, eu coloco sempre lá no grupo do WhatsApp. Que Deus abençoe vocês, obrigado por terem vindo para estudar. Gente, olha, uma palavra para vocês. Estudem, leiam. Tá? Hoje nós estamos precisando de pessoas que levam a sério a palavra de Deus. Ontem eu preguei na igreja sobre sã doutrina a palavra. Estamos precisando desse século XXI, que tem um bocado de charlatão aí ensinando o que é Bíblia. Fala aí, professor. Não, eu levo a sério, eu estudo sim, mas em caso eu leio sim, só que minha mente parece que não fica nada. Fica assim, fica assim. Tudo que puder gravar aí, deixa lá. Você já está aprendendo. Tá? Quer ver quantos livros tem no Antigo Testamento? Quantos livros tem no Antigo Testamento? Não. A Bíblia toda, 66 aí. Já sabe que a Bíblia toda tem 66. Já gravou alguma coisa aí. Né? Você está com vergonha. Enquanto a humanidade está escravizada no pecado, nós estamos